Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns mapas mentais, né, para ajudar vocês a realizarem o simulado da terceira etapa, tá? Então, começando aí, nós vamos falar do Brasil pré-colonial, né, do momento em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, lá em 1500, com Pedro Álvares Cabral e descobriram, né, o pau-brasil, tá? Nesse momento não tinham achado, né, nos primeiros anos aqui, não tinham achado metais preciosos e o comércio com as Índias Orientais estava, né, bem lucrativo. Então não tinha interesse de Portugal, né, da coroa portuguesa, de colonizar, né, aqui o Brasil. Né? Então eles mandaram algumas expedições aqui para coletar, né, o pau-brasil, para explorar o pau-brasil, mas sem intenção de povoar essas terras aqui. Tá? Então, o primeiro produto brasileiro, né, que nós vamos ter aí como explorados pelos portugueses vai ser o pau-brasil, né, e a sua exploração vai se dar aí por meio do escambo, né, que vão ser trocas entre materiais. Os indígenas é que vão cortar o pau-brasil e transportar esse pau-brasil até os armazéns que eram construídos, né, no litoral, chamados aí de feitorias, né, até que um navio viesse buscar esse pau-brasil cortado e levasse para, né, Portugal, para a Europa. Tá? Então, o escambo foi a forma utilizada aí por esses portugueses para explorar o pau-brasil nesses primeiros anos aqui, né, após o descobrimento, né, entre aspas, aí, do Brasil. Tá? Então, aqui a principal mão de obra utilizada vai ser a mão de obra indígena e esse pau-brasil ele vai ser utilizado, né, para criar móveis e para tingir tecidos, né, porque o pau-brasil ele tem um pigmento vermelho ali que era muito utilizado para tingir tecidos também, tá? Então, nos 30 primeiros anos, né, do descobrimento ali do Brasil, não houve interesse por parte da coroa portuguesa de colonizar o Brasil, porque o comércio com as Índias Orientais, né, mais uma vez aí, estava, né, era muito mais lucrativo do que vir aqui explorar, né, o pau-brasil, né, sem outros recursos. Nesse momento aqui, o território brasileiro ele vai começar a ser alvo de algumas outras nações, como os franceses, né, por exemplo. Então, os portugueses vão criar aí as chamadas expedições, né, guarda-costas, né, ou seja, para guardar a costa brasileira, liderada aí por Cristóvão Jacques, com o intuito de defender essa nova terra aí de piratas, né, de invasões. Só que, mesmo tendo essas expedições aqui, essas invasões elas continuaram, né? Esses ataques continuaram. Então, se o Brasil, se Portugal não quisesse perder esse território aqui para outras nações, né, a melhor forma de proteger esse território seria colonizando, tá? E ao mesmo tempo, o comércio com as Índias Orientais, né, começa a decair. Então, Portugal precisava achar, né, uma outra fonte de lucro. Nas Ilhas de Madeira e Açores, né, que eram territórios ali de Portugal, Portugal já tinha, né, experiência ali com a plantação da cana-de-açúcar, né, um produto que estava ganhando mercado lá na Europa, né, então estava, né, sendo muito valorizado. Então, começa aí os objetivos, né, do porquê colonizar o Brasil, né, por que isso demorou a acontecer, né, foi a partir de 1530, Portugal manda a expedição liderada ali por Martim Afonso de Souza para criar a primeira vila, né, a Vila de São Vicente, onde hoje é São Paulo. E o Martim Afonso de Souza traz as primeiras mudas de açúcar, né, da cana-de-açúcar, né, para serem plantadas
aqui na capitania, né, de São Vicente. E após isso daí, a plantação da cana-de-açúcar ela se espalha pelo litoral brasileiro. Tá? Então, nós temos aí a produção da cana-de-açúcar, né, como um produto que vai substituindo aos poucos a importância do pau-brasil, né, o povoamento do litoral, né, o interior do Brasil, ele só vai, né, começar a ser explorado aí a partir de meados, né, do século XVII, né, e por conta da defesa contra as invasões estrangeiras, né? Se tinha moradores aqui no Brasil, ficava muito mais fácil de defender esse território aqui. E para melhor administrar esse território, a coroa portuguesa divide, né, o litoral brasileiro, o território dele aqui, em capitanias hereditárias. Né? Capitanias são extensões de terra, né, que foram divididas horizontalmente aqui, né, no território. Hoje em dia tem alguns estudos, né, que contestam um pouquinho essa divisão, mas isso, né, não vem ao caso aqui. E são hereditárias, eram passadas aí de pais para filhos. Né? A coroa portuguesa indicava um capitão donatário, né, um donatário, que ficaria responsável, né, por povoar, né, essas capitanias. Então, eles recebiam esse território, né, essas terras, e eles ficavam responsáveis, né, de desenvolver, né, de atrair gente, colonos, né, de fazer construções, de aplicar justiça. Tudo isso daí era direito e dever de um capitão donatário. Ao todo foram 15 capitanias, né? 2 deram certo, a de São Vicente, né, por conta da cana-de-açúcar, e a de Pernambuco também. Tá? A da Bahia também, né, teve um pouco de sucesso ali, né? Não foi tão expressivo quanto Pernambuco e São Vicente, mas também teve sucesso. Mas as duas principais são São Vicente e Pernambuco. Por que que essas capitanias aqui, a maior parte delas não deu certo? Por conta da resistência, né, dos indígenas, por conta da difícil comunicação entre as capitanias e entre a capitania e a coroa portuguesa, por conta da falta de recurso dos capitães donatários. Né? Eles recebiam essas terras aqui, mas não tinham dinheiro para, né, investir, né, para construir engenho, para construir, fazer obras, para atrair as pessoas aqui, né, para o Brasil, para povoar aqui, né, para defender esse território. Então, teve alguns donatários que nem chegaram a vir aqui para o Brasil nesse momento, né, ocupar essas terras que tinham recebido. Tá? Então, eles eram comandados aí pelos capitães, né? Eles tinham direitos de distribuir terras, né, que eram chamadas de sesmarias, então eram pequenos lotes de terra, de cobrar impostos dentro das suas capitanias e de escravizar aí os indígenas. E tinham os deveres, né, de explorar, de colonizar, de promover a fé cristã, né, a fé católica, né, e de defender, né, todo o litoral. Tá? Após, né, o fracasso das capitanias hereditárias, né, porque foi um fracasso, de 15 só 2 deu certo, a coroa portuguesa manda, né, o Tomé de Souza, né, para ser o governador geral aqui, né, do Brasil. E quando ele chega, ele transforma, né, Salvador como a primeira capital, né, do Brasil, tá? Então Salvador é a primeira capital do Brasil, tá? Com Tomé de Souza, o primeiro governador geral. E aí ele, né, dá uma centralizada, né, na administração pública, né, na administração política do Brasil em suas mãos, tá? E, né, nós vamos ter aí um desenvolvimento de uma nova sociedade, né, que a gente chama de sociedade açucareira, porque o principal produto, né, a ser comercializado, a ser plantado aqui no Brasil vai ser a cana-de-açúcar. E a economia, né, dessa sociedade colonial vai girar em torno desse produto. Né? Os senhores de engenho, que vão ser os donos, né, dessas plantações, da produção da cana-de-açúcar, eles não vão ter só poder econômico, né? Eles vão ter também poder político dentro dessa sociedade. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho da economia açucareira e depois nós vamos abordar um outro mapa mental falando mais especificamente, né, dessa sociedade.
Então, basicamente, né, a economia açucareira ela era produzida em latifúndios, né, ou seja, grandes extensões, né, de terra, utilizava aí a escravidão, né, como mão de obra, né, principalmente a negra, né, vinda ali da África, né, em substituição com a mão de obra escrava indígena, era monocultora, ou seja, o principal produto era a cana-de-açúcar, né? Então a produção de uma cultura só, e voltada para o sistema, voltada para a exportação, porque toda aquela cana que era produzida não era para ficar aqui no Brasil, era para ser vendida para a Europa, né? Onde que o açúcar tinha um valor comercial muito alto, né? Essa questão aqui de ser monocultora, de utilizar mão de obra escrava, grandes extensões de terra e exportação, é conhecida aí como um sistema de plantation, né? Nos Estados Unidos, no Sul, foram utilizados também esse sistema de plantation aqui, principalmente, né, no cultivo do algodão. E, gente, né, nós vamos continuar aqui falando, então, sobre a cana-de-açúcar, né? E esse outro mapa mental, né, aborda um pouco mais a fundo, né, essa questão dessa sociedade aí, né, sociedade açucareira. Então, como que começou, né? A partir aí do século, né, 16 é que o açúcar, né, ele ganhou esse destaque, né, como produto principal a ser cultivado aqui, né, no Brasil, né? Ou seja, com a vinda ali de Martim Afonso de Souza, a partir daquele momento, né, o açúcar ele se deslanchou, né, foi cultivado em grandes partes, né, do nosso país. Por quê? Para garantir a posse da terra. Então, né, você tinha, né, o cuidado ali, né, dessa plantação e a defesa, né, do nosso território. Era uma atividade econômica, né, muito lucrativa, né, para quem, né, produzia, para os donos de engenho, tá? E foram plantados aí nos trechos do litoral, lembrando aí que o interior, né, do Brasil ainda era muito desconhecido, né, pouco explorado, tá? As plantações, por que ela deu certo, né? Por conta do clima favorável, né? Por conta da terra também, né? A terra de Massapê, encontrada em grande parte aí do litoral brasileiro, tá? Tudo isso daí contribuiu para que a plantação da cana-de-açúcar tivesse sucesso. E a experiência que os portugueses já tinham, né, com a cana-de-açúcar lá nas Ilhas de Madeira e Açores. Então, o sistema foi de plantation, né, que eu já comentei com vocês no último mapa mental, que, né, se baseava em grandes fazendas, né, grandes extensões de terra, monocultora, né, mono é uma cultura, um tipo de produto, né, voltada aí para a exportação. Os principais locais, né, onde que essa cana-de-açúcar era plantada eram nas capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente, né, aquelas capitanias que tiveram sucesso, tá? O pacto colonial, né, dava a Portugal o monopólio comercial sobre os lucros, né, desse comércio, né, da cana-de-açúcar, né, sobre tudo que saía aqui do Brasil, a maior parte do lucro ficava com, né, Portugal, né, e o Brasil só poderia comercializar, né, com Portugal. A mão de obra era a escrava, né? Inicialmente foi a mão de obra indígena, mas com o passar do tempo, essa mão de obra indígena e escrava, né, ela foi sendo substituída pela mão de obra escrava de origem africana, né? Pessoas que eram capturadas lá na África e trazidas em navios negreiros, né, até chegar aqui na colônia, tá? Por que houve essa substituição, né, da mão de obra escrava indígena para a africana? Alguns pontos explicam, né? A questão da barreira cultural. Os indígenas no sexo masculino não eram responsáveis, né, na sua cultura por cuidarem aí da agricultura. Então, para eles aprenderem a cultivar, né, a cana-de-açúcar, e principalmente com o objetivo ali de lucro, era muito, né, mais difícil do que os africanos, que já tinham esse conhecimento, nessa cultura mais próxima aí dos portugueses, né? Então tinha essa barreira cultural. A Igreja Católica, ela condenava a maior parte da escravização, né, dos indígenas, coisa que não acontecia com os negros, né? E o comércio, né,
de escravos, né, era muito lucrativo, né, principalmente para a coroa portuguesa, que recebia impostos, né, sobre cada escravo que chegava aqui na colônia, né? Os traficantes de escravos deveriam pagar um imposto, né, nas alfândegas ali, né, antes de vender esse escravo. Então, era um comércio muito lucrativo, tá? E por isso que ele foi incentivado cada vez mais ali pelas potências europeias, tá? E como que acabou, né? Com a concorrência, né, da produção nas Antilhas, tá? Porque vai ter um momento em que os holandeses eles invadem aqui o Brasil, né? A gente ainda não chegou a abordar esse tema, tá? Mas eles ficam aqui durante 24 anos e depois eles são expulsos, né? Conseguem ser expulsos. E quando eles são expulsos, eles vão e começam a cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas, né? Ali nas ilhas do Caribe, na América Central. E essa concorrência, né, com o açúcar faz com que o preço, né, diminua. Então, esse comércio já não era assim tão lucrativo mais, né, buscando aí, fazendo com que Portugal, né, busque outras alternativas de lucro a não ser, né, somente aí a cana-de-açúcar. Tá? Isso daqui a gente aborda num outro momento mais a fundo, como que aconteceu essa invasão holandesa, por quê, né, e como que chegou ao fim. E a estrutura, né, de um engenho de açúcar. Inicialmente, engenho de açúcar correspondia apenas à unidade produtiva, né, onde que moía, né, a cana, onde que o caldo era colocado em tachos, né, para formar ali a rapadura, né, nos fornos, enfim, era só aquela unidade produtiva. Com o passar do tempo, engenho, né, ficou conhecido como toda a estrutura, todo o território, desde o canavial até a senzala, onde os escravos ficavam, a casa grande, que era a casa do senhor, né? Geralmente tinha uma capela também ali na localidade, e outras instalações. Então, o senhor de engenho era o quê? O senhor, né, de toda aquela terra. E ele tinha, né, um poder econômico muito grande, que se estendia às câmaras municipais, ou seja, às vilas. Então, geralmente eram esses senhores que ocupavam os cargos políticos, fazendo com que o público e o privado se misturassem. Então, essa ideia, né, de que um representante do poder público utiliza, né, meios ali para favorecer, né, a sua vida privada, né, isso daí vem, né, de muitos e muitos anos, né, atrás. Tá? Então, vamos ver um pouquinho da função de cada uma, né, dessas instalações aí. Então, olha, a casa grande, residência do senhor, né, de engenho e sua família. Né? Ponto 2, a capela, onde, aqui, ó, a moenda, onde o açúcar era moído para retirar, né, o seu caldo. Tá? 4, onde as missas eram realizadas, né? O capela aqui, ponto, plantação onde os escravos trabalhavam, né? 4 aqui, ó, canavial. O 3 aqui, que é a capela, onde as missas eram realizadas, né? E a casa dos escravos, a senzala, né? Geralmente um pouco afastada ali, né? Da casa branca. Bom, e aqui nesse mapa mental nós vamos falar um pouquinho aí, né, dessas raízes, né, do Brasil aí no quesito, né, da escravidão, a escravidão negra, tá? De uma forma aí que a gente entende algumas contribuições, né, que essa população que veio da África, né, contribuiu para a construção da nossa cultura, né, de como que isso aconteceu, as áreas em que eles trabalhavam, né, principalmente, né, e formas de resistência, tá? Então, experiência aí, né, desde o périplo africano, né, experiência na questão ali de plantação, né, na própria escravidão, né, os próprios africanos ali escravizavam-se, né, entre eles, mas, né, não era algo como foi a partir do momento em que os europeus chegaram ali, né, na África. Essa escravidão ela acontecia ali por questões,
né, políticas de tribos rivais, né, de ocupação de território, e não, né, com um intuito comercial, né, como foi caracterizado aí após a chegada, né, dos europeus ali na África, tá? Aqui no Brasil, então, né, nós temos aí o tráfico negreiro, que gerou um lucro, né, no comércio, esse comércio, né, de escravos, né, foi muito lucrativo. Então, né, essa daqui é a grande novidade, né, nessa escravidão, né, moderna, tá? Vieram, né, para trabalhar aí nessas colônias de exploração, né, principalmente aqui no Brasil, mas também, né, na América Central, né, no sul dos Estados Unidos, né, também muitos negros, né, foram para lá, né, aqui no Brasil para trabalhar na lavoura açucareira, né, no Nordeste, e também na mineração aqui em Minas Gerais, né, a partir do momento em que o açúcar, né, o preço do açúcar, né, decaiu, né, entrou em decadência, e foi descoberto o ouro aqui na região, né, de Minas Gerais. Eles resistiram, né, de diversas formas a essa escravidão, então não era uma escravidão pacífica, né? Eles não eram passivos a essa escravidão, tá? Essa ideia de que os negros eram mais propícios à escravidão do que outros povos é balela, né? Besteira. Ninguém é propício à escravidão, né? Ninguém quer ser tirado das suas terras, né, e separado das suas famílias e trabalhar aí sobre condições precárias, desumanas, tá? Então, aqui nós temos algumas formas, né, de resistência, como os quilombos, né, que eram agrupamentos ali formados, né, por negros fugidos, né, por escravos fugidos. Né? O principal deles, mais conhecido, foi o Quilombo de Palmares, né, que chegou ao fim aí em 1695, tendo Zumbi de Palmares, né, o último líder aí, né, desse quilombo. Aborto e suicídio também era comum, né, em casos aí, né, por conta de uma depressão, né, dessa separação da família, então dessa falta de vontade de viver naquelas condições ali, né, desumanas, né? Isso promoveu aí uma diminuição de filho de escravos, né? E algumas revoltas também ao longo aí, né, de todo o período colonial e período também imperial, tá? Como a revolta dos Malês, né, que aconteceu aí na Bahia em 1835, né, em defesa da liberdade religiosa, né? Foi liderada aí principalmente por escravos aí islamizados, né, da religião islâmica. A cultura, né, afro-brasileira, né, porque esses escravos, esses africanos, né, vieram aqui para o Brasil com uma cultura, né, mas aqui, né, acabou se incorporando a outros elementos, aos próprios elementos portugueses, aos indígenas, né, e criando aí uma nova roupagem, né, para essa cultura. Nas artes aí nós temos a capoeira como a origem, na religião nós temos o candomblé, a umbanda, né, na música, o afoxé, samba, maracatu, o carimbó, né, que é uma espécie de dança que mistura aspectos africanos com indígenas, o jongo, né, então são vários, né, na culinária, né, a feijoada, são vários aspectos aí da cultura afro-brasileira presentes aí na nossa cultura ainda hoje. E o fim da escravidão, né, acontece com a Lei Áurea, né, em 1888, assinada ali pela Princesa Isabel, mas ao longo, né, de todos esses anos de escravidão, né, toda essa resistência negra, todos os movimentos negros, né, pessoas que lutavam ali pela abolição, né, contribuíram para, né, chegar a esse momento. Então, a questão ali, né, da assinatura do fim da escravidão foi, né, uma questão jurídica ali, né, mas a força mesmo, né, que fez isso acontecer foi todo esse movimento, toda essa resistência, tá? E ao assinar a Lei Áurea, né, o fim da escravidão, né, não colocou fim às desigualdades sociais, né, entre
ex-escravos e as pessoas livres, as pessoas brancas, né? Então, esses ex-escravos, né, ficaram marginalizados, às margens da sociedade, não foram incorporados à sociedade, não tiveram nenhum tipo de incentivo a estudo, a uma profissionalização, enfim, foram jogados aí à sociedade. Eram livres, né, mas livres esfarrapados, né, sem nenhum tipo de olhar cuidadoso aí por parte do Estado. Bom, gente, então falei bastante aqui de alguns aspectos, né, que vai ser cobrado aí no nosso simulado. É a matéria que a gente já vem trabalhando aí na terceira etapa. Essa aula não tira, né, a importância das outras aulas, né, que a gente veio abordando aí ao longo da terceira etapa, né, mas dá uma luz, uma direção aí para vocês, né, terem sucesso aí, tá? Então, um grande abraço, bons estudos aí para vocês.